E hoje iniciamos mais um Líderes Futuristas com grandes lideranças aqui conosco. Eu sou Bárbara Susan. E eu sou o Mário de Lima. Nós iremos discutir pautas importantes para o Rio Grande do Sul, especialmente no que diz respeito à inovação, desenvolvimento econômico e política. E os nossos convidados de hoje são Leandro Aguirre, secretário de Desenvolvimento Econômico de Viamão, Felipe Tisberek, que sobrenome, hein, gente? Secretário adjunto de Desenvolvimento de Porto Alegre, e o professor e economista Cristiano Ferreira. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado. Bom, então hoje, com essas pessoas importantes para o desenvolvimento econômico da região metropolitana, né, nós estamos aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Viamão e um economista especialista em desenvolvimento econômico, inovação e empreendedorismo, que é o Cristiano. Vou fazer a primeira pergunta para que eles possam iniciar o debate, que é: quais são os principais desafios para os municípios no que diz respeito ao desenvolvimento econômico nesse momento turbulento da economia e da política brasileira e do mundo? Então, primeiro quero agradecer, né, o convite de a gente poder estar aqui junto com esse seleto grupo, né, e pessoas tão importantes, né, também da nossa relação, né. Então, Bárbara e Mário, a gente realmente tem ficado muito preocupado com algumas situações, principalmente, né, e a gente está aqui com o professor, a questão de impostos, tá? Então, a economia passa muito por aquilo que eu posso desenvolver dentro do meu município. Eu, como empresário, como eu vou poder agir com tudo que está acontecendo hoje no país? Bom, uma das coisas que a gente conversando com os empresários, primeiro, tá? Qualificação de mão de obra. Isso é o primeiro ato em todas as conversas que você vai ter com empresários, pode ser em Viamão, pode ser em Porto Alegre, qualquer região, a qualificação de mão de obra. Tá? Me parece que hoje os jovens entre 18 e 24 anos, eles não têm mais aquele foco do trabalho, né? E isso tem dificultado muito. Então, a própria questão das pessoas abandonarem os seus estudos por um tempo, também se afastarem, isso tem prejudicado muito a própria formação. E isso a gente tem essa dificuldade. Nós temos lá, por exemplo, Viamão é muito forte no comércio hoje. Então hoje, para te ter um vendedor de uma certa área com um perfil, é muito difícil, né? A gente, inclusive, agora, quero dividir com os colegas, estamos trabalhando uma nova plataforma, né, que é o Banco de Oportunidades, onde através da inteligência artificial a gente vai ter o cadastro das pessoas que buscam esse trabalho e das empresas, né? Então, o que acontece? O perfil daquela empresa, a inteligência artificial, ela busca o perfil do trabalhador e já encaminha o e-mail direto daquele currículo para essa empresa, tá? Então, é uma ferramenta que nós na cidade de Viamão estamos criando para que a gente possa facilitar e poder identificar quem são essas pessoas que ainda não têm a qualificação, a formação e de que forma a gente pode estar ajudando também na produção, né, tanto do comércio como na indústria, com pessoas que tenham essa condição de poder trabalhar e poder produzir mais. Bem, também quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui junto, conversando sobre essas pautas tão importantes aí, Bárbara, Mário, cumprimentar os colegas aqui, Cristiano, Leandro. Sobre Porto Alegre, eu queria fazer 3 reflexões rápidas, assim. Primeiro que Porto Alegre já vem, nos últimos anos aí, se destacando no cenário nacional como uma das principais capitais aí de inovação, de empresas que procuram, né, startups e empresas de inovação. Nós temos aqui, inclusive, estávamos conversando aqui um pouco antes, alguns polos, né, muito consolidados, como o Instituto Caldeira, no 4º Distrito, o próprio Tecnopuc, a Unicinos, as universidades, o Pacto Alegre, né, que envolve as empresas, a sociedade, o poder público. Então, a gente vê a curva crescendo muito acentuadamente. E claro que nós tivemos, tragicamente, que atingiu aí o ano passado as enchentes, né, que abalou realmente a questão da insegurança, né, de investimentos na cidade. Mas que também, né, em contraponto, também vem se trabalhando isso aí, alinhado nacional, governo estadual, Porto Alegre, região metropolitana, sobre a questão de proteção, que volta, a gente sente já sensivelmente a volta da segurança
em Porto Alegre, né? Então, assim, a cidade já está totalmente recuperada, né? Estão em andamento os projetos de proteção ao longo do Guaíba. E claro que tem as obras estruturantes, né? Que levam mais tempo, mas a gente já percebe que Porto Alegre está recuperada no sentido de segurança de investimentos. E a prova disso aí que a gente vem cada vez mais aí nos últimas semanas aí anunciando grandes investimentos, rede hoteleira, empresa de negócios. A gente vê que vem crescendo muito também a procura e cada vez mais consolidando eventos na cidade de Porto Alegre, que aí é o segundo ponto que eu queria entrar. Uma das estratégias hoje da cidade, ali, junto com a secretária Fernanda Bart, que é a secretária titular da secretaria, é exatamente hoje potencializar o turismo de Porto Alegre. Nós sabemos que mais de 90% que desce no aeroporto de Porto Alegre, a rota é serra, né? Mas o que a gente percebe e o que a gente está trabalhando junto com todo o trade de turismo, rede hoteleira, o Convention Bureau, a Brasel, todas as entidades desta rede, sobre exatamente juntos começarmos a construir, então, programas, rotas turísticas, que Porto Alegre já tem, já existe, só que o poder público precisa embalar e ajudar a impulsionar. E vem sendo feito isso com empresas grandes de renome aí, turísticas também. Estamos participando de salões de turismo em outros estados, juntos sempre com o governo do estado, e impulsionando cada vez mais o turismo para cá. A gente quer um dia a mais. Todo mundo que vai para a Serra, que passe um dia aqui apenas para conhecer e ver as belezas que nós temos aqui. Nós temos aqui, não sei se você sabe, por exemplo, Porto Alegre tem, nós temos a Rota Cervejeira, nós temos a segunda maior cidade do Brasil inteiro, só perde para São Paulo porque perdemos algumas empresas agora na enchente de microcervejarias do Brasil. Nós somos o segundo. Né? Segundo do Brasil. A gente era o primeiro. É o segundo estado também. Éramos o primeiro. Mas quem sabe disso? Né? Nós temos 5 vinícolas urbanas dentro de Porto Alegre, com vinhos de muita qualidade. Olha só. E quem sabe disso aí? Né? Então, assim, quem falar todas as rotas, né? Temos a rota da zona rural, nós temos a própria do centro histórico, nós temos prédios belíssimos no centro histórico. A Orla nem se fala, né? Estamos inaugurando hoje, está sendo entregue a usina do gasômetro, né? Sim, toda reformada, está lindíssima. Então, assim, o setor gastronômico, né? A gente tem restaurantes hoje, no setor gastronomia em Porto Alegre, que não deixa nada a desejar para a Serra. E a gente tem trazido muito isso, que a gente não quer competir com a Serra, né? Eu acho que o estado, todos os cantos, todas as cidades, tem o que oferecer para turistas. O que a gente quer o Rio Grande do Sul é muito rico nisso, exatamente, né? Mostrar que Porto Alegre também é isso. Estamos, sim, já conseguindo e avançando, trazer, então, essa rota para cá. A gente teve ao longo, e concluindo aqui, a gente teve ao longo desses primeiros meses deste mandato já, vários finais de semana e dias de semana também, com a rede hoteleira mais de 90% completa, por causa de eventos de negócios, que sempre foi forte, eventos na área da saúde, eventos de entretenimento, eventos esportivos, né? E agora a gente também está eventos gastronômicos, a gente já teve aí vários eventos de churrasco, o próprio Paleta Atlântida a gente trouxe para Porto Alegre também uma edição, né? A capital mundial do churrasco, nós temos que ter evento de churrasco aqui dentro, né? Claro. Então, assim, uma das estratégias para o desenvolvimento econômico da cidade também é fortalecer e potencializar cada vez mais o turista, o Porto Alegre como rota turística, aqui como escala turística, porque é dinheiro novo, é dinheiro que vem, isso tem uma consequência da toda a cadeia produtiva, porque é o cara do aplicativo que ganha, é o hotel, é a alimentação, é o bar, é a farmácia. E, sem falar, acho que em 2021 nós tivemos um grande acerto lá no primeiro mandato do prefeito Melo, que foi a Lei da Liberdade Econômica, né, onde a gente, pós-pandemia, e essa lei perdura até hoje, né, reduziu vários impostos para vários segmentos de negócios, sem falar a facilitação ali, hoje se não me engano, são 830 quinais que o empreendedor ele pode começar a trabalhar sem necessidade do alvará. Antes precisava primeiro de alvará, ficar meses esperando até sair e tal, hoje já pode começar a trabalhar. Então, facilitando então quem quer empreender na cidade de Porto Alegre. E se está aprofundando também no centro histórico, a questão também de um pacote ali no programa Centro Mais, de isenções e de incentivos para também, principalmente quem é da economia criativa, toda a rede da economia criativa, poder investir
trabalhar, colocar espaços dentro do centro com isenção de imposto, IPTU, ISS, dependendo do segmento, para o centro histórico também voltar a ser um grande polo, né, de economia para Porto Alegre. Sim, muito importante, muito importante. Professor? Eu gostaria de agradecer a presença de todos aí, muito obrigado pelo convite. E tem um ponto fundamental que a gente tem que perceber no Estado do Rio Grande do Sul, que vem avançando em políticas públicas de inovação e desenvolvimento econômico, que é a centralização, né? A gente tem uma centralização muito grande na capital, na região metropolitana e na Serra, em termos de demanda de desenvolvimento e também nas questões envolvendo a tecnologia da informação. A gente tem as feiras que vêm acontecendo, o Salt Summit, Gramado Summit e outras feiras que vêm acontecendo aqui no estado que enaltecem, né, a questão envolvendo essa rede de cooperação em função das startups, e a gente tem na capital e na Serra os institutos tecnológicos, né, temos as universidades que têm um apoio. A gente tem, inclusive, fomento muito forte aí por parte dessas universidades, tanto privadas, né, como universidades públicas, e também dos institutos técnicos federais aí. E o mais importante que a gente tem que perceber é que não existe tecnologia, não existe inovação sem proatividade. Então, a proatividade é muito importante. A gente tem ainda municípios muito reativos nessa concepção, e a gente nota que essa centralização se dá também por essa questão. Então, os municípios esperam o Estado, né, com seus editais, esperam o que acontece na grande capital, ou na região metropolitana, ou na Serra, para depois correrem atrás. A gente vê aqui o exemplo, né, de Viamão, que, né, levou uma comitiva agora para a China, que é muito importante, para ver o que está acontecendo, né? Porto Alegre faz isso, o Estado fez isso, a gente viu a presença dos nossos governantes aqui da capital da região metropolitana nessas comitivas, e essa situação, dessa proatividade, ela precisa vir das prefeituras, para ter essa descentralização em função de ter um ambiente, né, propício à demanda por desenvolvimento e também por tecnologias, e também fomenta as startups. Então, os municípios precisam se preocupar, e aí vem uma questão que já é muito debatida aqui no Rio Grande do Sul, que são as salas sala do empreendedor, né? Muitas cidades foram atrás, né, dessas questões, né, e conseguiram resolver isso através da sala de empreendedor, onde tem uma desburocratização e também, né, o fomento ali de um ambiente com incubadora, e também parcerias com o Sebrae, parcerias com, né, a rede de educação. E principalmente a questão preponderante aqui, que vem em função da pesquisa e desenvolvimento. A gente, né, pesquisa pouco no Rio Grande do Sul. Verdade. E falamos de investimento, desenvolvimento, e a gente queria saber o que o executivo hoje faz para estimular a qualidade de emprego nos municípios. Bom, a gente estava ouvindo aqui nossos amigos e falas tão importantes, né, na realidade. Porto Alegre passou, né, o ano passado, e Viamão, a gente ficou feliz por poder atender os nossos irmãos aqui, tanto de Porto Alegre como de Guaíba, Canoas. Viamão realmente tem hoje uma área de terra muito boa, e a gente é um dos poucos municípios do estado que tem essa condição de crescer mais ainda, né? Então, através do prefeito Rafael, que está na China, né, junto com o nosso secretário de gestão, Túlio, para a busca dessas novas tecnologias, né? Então, na verdade, o executivo, ele é demandado. Então, existe uma necessidade na tua região, no teu município, e tu tem que trabalhar isso, né? Então, com o crescente das novas residências na cidade, mais condomínios, há uma necessidade de a gente buscar mais empresas para que a gente consiga deixar realmente os nossos moradores na cidade trabalhando, né? Hoje existe um ticket médio na cidade de R$ 1.500, R$ 1.900. Por quê? Porque é o salário do comércio. Então, quando o nosso prefeito assume a cidade, ele tem essa preocupação de buscar a indústria para poder abrir esse espaço para o trabalho mais técnico, que é o trabalho que tem um recurso maior, e poder desenvolver um pouco mais. E, obviamente, que quando ele foi convidado para a China, não foi, a gente brinca, não foi pelos olhos azuis dele, né? Obviamente que não. Porque há um interesse, sim, de outras empresas, tanto no Brasil como no mundo, de investir na cidade, pelo fato de ter uma água boa, uma água pura,
de o oxigênio ser puro, do ar ser puro. Então, através da tecnologia da energia verde, agora o governo do estado lançou um edital aí de nitrogênio verde. Logo, logo nós vamos ouvir falar em amônia verde, anotem aí, né, que é uma nova energia. E isso tudo Viamão está disponibilizando para esses eventos, né, para essas cidades que também tenham indústrias que queiram vir para nós, né? Então a gente está abrindo as portas a partir da enchente ali que a gente conseguiu dar esse apoio, né, para Porto Alegre principalmente. A gente começou a ver que realmente a gente tem essa condição de abraçar mais pessoas, né, de abraçar o comércio, de abraçar a indústria. Então, a nossa preocupação hoje, realmente, ainda bato forte em cima, é a questão da qualificação das pessoas, tá? Um trabalho que a gente vai começar a fazer também junto com o Cadastro Único, Bolsa Família, essas pessoas, esses jovens, principalmente 18 a 24 anos, que a gente conseguir colocar eles nesse processo do trabalho, né? Tirar eles daquela questão de depender apenas de um recurso do governo. Não, nós vamos te passar os cursos, tu vai te qualificar numa área e poder trazer esses jovens, essas pessoas para o mercado de trabalho, né? E para isso a gente está trabalhando forte, sim, trazendo indústria metal-mecânica. Inclusive, queria lembrar que hoje o Argenta, né, o presidente da Beira-Rio, ganhou a maior honraria ali da Assembleia, né? Ele emprega muita Comenda gente, Farroupilha, né? E eu venho dizer para vocês assim, ó, que independente de política pública de governo, a Beira-Rio S.A., para as lojas de calçado, foi a melhor política, porque eles conseguiram dar um apoio para nós pós-Covid e depois da enchente também, né? Então, eles mantiveram o trabalho que nós tínhamos, sem aquela cobrança, porque ali muitas lojas se atrapalharam na questão dos pagamentos, porque muitas ficaram fechadas, muitas perderam o estoque, e a Beira-Rio S.A. manteve, né, com seu presidente ali, o estoque renovado dessas lojas que perderam tudo, né? Então, além de secretário, o Leandro Aguirre é empresário na cidade, no ramo de calçados. A gente vende sapato lá, quem estiver precisando. Então, a gente até está conversando aqui com o secretário aqui, né, que eu me criei aqui na Voluntários da Pátria, vendendo sapato, né, na loja dos tios e tal. Então, a gente sempre teve essa preocupação na questão de gerar o emprego, né? E é isso, né? O município ele tem que entender essas coisas, ele tem que ouvir o empresário, né? As entidades, né? CDL, a CIV, Sindilojas, para ver essa demanda. Então, a demanda do município vai requerer realmente o trabalho que tem que ser feito. E cabe a nós, agentes públicos, escutar, né? Ter essa escuta aí para poder realmente fazer a coisa acontecer, né? A gente sabe que não é fácil, a gente agora mesmo estava falando de todas as legalidades que se precisa, né? Para sair um alvará, para liberar uma música alta em alguma região e tal, mas que a gente sabe que se a gente seguir essa legislação, a gente consegue produzir um pouco melhor, né? Então, às vezes demora um pouquinho, mas é que seja para ser a coisa correta, né? Para a gente não ter problemas ali no futuro. Então, eu vejo isso, assim, que Viamão tem essa questão de poder crescer mais, tá? A gente pode crescer mais. A gente tem uma equipe lá muito boa agora, uma equipe jovem, né? A gente brinca que o prefeito é bem novinho, né? Então tem todo o gasto, pode trabalhar 24 horas, que não tem problema nenhum. Não tem problema. Né? Então, mas com essa expectativa, assim como o professor falou, na questão da tecnologia e inovação. Né? Então a preparação também desses jovens para essas áreas vai ser importante, não só para Viamão, mas também para todo o estado do Rio Grande do Sul. Né? Porque é o estado que mais está sendo visto em relação às novas tecnologias de energia verde. Então é bem importante que a gente esteja atento a tudo isso que está acontecendo agora. Que legal. Bem, na esteira aqui do que o colega estava falando, então, assim, da pergunta, Bárbara, eu acho, assim, claro que cada cidade tem suas características, né? Inclusive, a forma de como receber as empresas, né? Tem suas peculiaridades. Eu acho que o Leandro falou muito bem aqui, o Viamão, acho que é a cidade mais extensa, territorial, na né, região metropolitana. Então tem muito para crescer, contrário de Porto Alegre. Porto Alegre já não tem mais para onde crescer, né? Então isso fortalece, porque nós vamos pensar em coletivo, né? Estado, coletivo. Região metropolitana, né? As dores e os problemas são os mesmos, né? Mas por que eu puxei esse assunto aqui? Que estava trazendo a questão da qualificação, né? E a gente sabe a importância, o ano passado, na gestão passada, que é do prefeito Melo, o ano passado, a gente lançou aqui o programa Capacita com mais de 2.000 vagas, todos os tipos, desde aqueles cursos mais tradicionais de mão de obra,
até cursos, né, inovadores no sentido de política pública, né? Então, assim, de inteligência artificial, de fotografia, de filmagem, né, cursos mais tecnológicos capacitando mão de obra. Mas eu queria polemizar aqui um pouquinho, porque eu acho que isso, com todas as dificuldades, umas mais, outras menos, mas as cidades, de um modo geral, elas se preocupam, né? Todas as gestões se preocupam e estão sempre ofertando cursos de qualificação. Mas eu queria polemizar aqui uma coisinha para vocês, assim, para a gente dar aqui. Porto Alegre, nós, por exemplo, assim, toda segunda-feira a gente anuncia ali através do Cine cerca de 1.500 vagas de emprego para Porto Alegre. 1.500 vagas a 2.000, nessa faixa aqui. E tu não cobre. Aí tu vê, mas né, qual é a fala que a gente sempre escuta, né? A questão de qualificação. Aí o poder público escuta toda a rede. Esse capacita foi também com toda a rede, né? Todas as entidades patronais, né, desde a construção, rede hoteleira, disputou, customizou os cursos de acordo com a necessidade. Mas o que a gente percebe, né? Hoje em dia o empregador, e tu como empresário deve saber, às vezes a questão não é mais nem a habilidade técnica, porque a habilidade técnica tu vai ensinar. Né? E sim, o problema hoje é o compromisso. Só estava esperando falar o comprometimento entre as pessoas. Hoje nós estamos vivendo uma situação que nós temos, através da assistência, quantos tipos de benefícios aí, e eu não vou saber e não vou arriscar dizer aqui, cometer um equívoco, mas eu sabia esse dado, não me lembro de cabeça agora, quantos milhares de pessoas em Porto Alegre, que tem uma população de hoje, 1.333.000 pessoas em Porto Alegre, quantas que têm algum tipo de benefício? Aí o cara chega lá, vou receber aqui um salário mínimo e meio, né, para ficar 8 horas ali, sei lá quantas horas, tal, e eu tenho um benefício, e ele acaba, na verdade, empreendendo, né, de paralelo ao benefício. Hoje nós temos em Porto Alegre 134.000 MEIs formalizados. Autônomo. Existe um aspecto de sociabilidade que que aquela pessoa que ela não quer bater ponto, né? Antes da pandemia já existia uma tendência mundial que era menos empregabilidade, mais trabalhabilidade. Quer dizer, uma vez eu li um artigo assim, que é exatamente isso, as pessoas mais autônomas, né? Pandemia deu gostinho, né, para todo mundo da flexibilização. Não quero nem, foi uma tragédia que aconteceu, mas por necessidade as pessoas ficaram presas em casa, precisavam sustentar, tiveram que descobrir habilidades ou desenvolver habilidades e serem empreendedores por necessidade, né? E pegaram gosto, né? Muitos aí não quiseram voltar mais para os seus respectivos empregos. E isso é um fato, né? Que existiu. Então hoje tu como empresário, tu conseguir ali um vendedor, um auxiliar de estoque, tu vai ensinar o cara. O problema não é a capacitação técnica, né? Hoje em dia, quem quer ficar trabalhando lá? E por mais que tu aumente o salário, mas o compromisso, e a pessoa pensa, eu tenho um benefício. E além do benefício, eu ainda vou trabalhar aqui, vou fazer marmita, ou vou fazer artesanato, ou vou fazer filmagem, né? Essa questão da inovação hoje, né? IA me faz tudo aqui, eu vou ser um marqueteiro. Então, assim, este também é um desafio. E aí tu entrou num outro ponto, que é a questão da geração. Geração. A geração mais nova, pior ainda, né, gente? Porque ele já nasceu aí numa condição de que, né, sabe? Então, assim, tá mais difícil. Tecnológica, esse é o desafio. Porque esse nosso Capacita Pô aí, ele tinha muitos cursos na área de tecnologia e de inovação. E, assim, claro que foram os mais procurados, mas mesmo assim tu vê que não, né, falta ainda algo que são competências pessoais, habilidades, não habilidades técnicas, mas é a mentalidade, né? A mentalidade do que eu quero para minha vida, porque hoje as pessoas não querem ter compromisso de horário, elas querem fazer horário, isso aí já... Flexibilidade, Então, acho que hoje, nessa área, é o desafio. E aí, só para fechar rapidinho, e eu acho que, assim, as startups, que o professor trouxe aqui muito bem, é um modelo de negócios que tem atraído mais a juventude, né? Claro, porque startup não significa inovação tecnológica, a gente sabe disso, né? Qualquer tipo de inovação, eu posso ser artesanato, eu posso fazer uma inovação do artesanato, a gente sabe disso. Mas essa geração mais jovem, ela tem essa pegada mais tecnológica, obviamente, e a startup, então, tem despertado mais essa geração
que eu acho que é um dos caminhos, né? E a gente tem ali, através do secretário Luiz Carlos, que é o nosso secretário de inovação aqui em Porto Alegre, que é o presidente do Pacto Alegre, é de uma universidade, da academia. Então, assim, tem todo a experiência e a caminhada e uma grande jornada da inovação. Tem ajudado muito, né? Então, a programas de incentivo, a conectar essa rede toda, não só o penso, mas na execução de programas, para estar incentivando a geração. E aí, finaliza assim, não estou excluindo as capacitações de maneira nenhuma, porque a gente sabe que o mercado precisa todas as frentes de força de trabalho, né? Todos os tipos de trabalho. Eu só estou trazendo aqui que hoje eu vejo que em Porto Alegre, ao menos, tem esse desafio muito grande de as pessoas quererem trabalhar. Mas tu sabe que dentro disso que tu No falou... emprego formal, né? Tem a questão assim, a gente coloca em prateleiras, né? Tu tem uma prateleira que tu falou, que é aquele cara que passou enchente, passou Covid, começou a empreender, começou a fazer marmita, hoje ele ganha R$8.000 por mês. Esse é uma, tá? Ok, perfeito, tudo certo. Esse cara daqui a pouco já botou mais 2 trabalhar com ele, entendeu? E tá produzindo, né? O cara, aquele que tá fazendo um chocolate artesanal, daqui a pouco já tá lá, começou com um fogão, hoje ele já tem uma cozinha industrial. Ok, essa é uma prateleira. O problema que eu vejo é aquela turma hoje, tá, que se criou uma cultura que eu ganhando apenas um recurso do governo tá bom para mim. Entendeu? O tá bom é que tá ruim, sabe? Isso é pior ainda, né? Esse é o pior ainda, porque daí, tipo assim, ó, e aí acontece lá... Tem gente, né? Aí tu conversa lá com o pessoal, assistente social e tal, tu vai ver que é o seguinte, tu vai num lote, terreno lá, tem 2 casas, tu sabe que o marido e a mulher vivem junto, mas quando vai o fiscal, a assistente social lá, não, eu tô separada dele e ele mora lá na casinha dele, sabe? Aí 2 casinhas, 2 ganham o bolsa, dá 600 pila, 1.200, ok? Aí ele lá tá tranquilo, porque ele vai fazer um bico, talvez trabalhe por semana, ganhe lá 500 pila, 300 pila, para ele tá bom, sabe? Esse tá bom é que tá ruim, né? Porque tu não consegue pegar esse cara, qualificar ele de uma forma que ele consiga produzir. Por exemplo, eu estava comentando com colegas esses dias, cara, se eu tivesse uns 15 anos mais novo, eu ia me profissionalizar em ser azulejista, por exemplo. Primeiro que é uma coisa que eu acho bacana, tá? Segundo, não vai ter mais. A mão de obra para isso hoje, não vai. ela é cara, né? Para quem contrata, né? Para quem contrata, ela é cara, tá? O azulejista. E se ele é bom, meu irmão, tu vai agendar para janeiro, tá? O teu especialista lá, o nosso médico urologista, tu marca daqui 30 dias, tu tem um médico. Agora o azulejista é daqui 6 meses, tá? O pedreiro, aquele cara que trabalha com construção, entendeu? Então, assim, e a gente viu alguns... Tá bem escasso, né? Nos municípios menores mesmo, a gente vê que tá bem escasso. Nós somos uma empresa de construção lá em Viamão, que nasceu lá, que a gente sempre brinca, né? O pedreiro que virou advogado, não o advogado que virou pedreiro. Ele era advogado, tinha o escritório dele, abriu mão e começou a construir, hoje está em condições muito boas. Tá milionário, não quis dizer isso. Vai que o pessoal começa a pedir dinheiro emprestado para ir lá. Mas assim, é isso, entendeu? Então, essa cultura que está se criando de tu ganhar um benefício e aquele benefício te manter, sabe? A criança que nasce naquele meio ali, por exemplo, a gente, não, tá bom se eu ganhar um benefício. Porque antes a gente dizia assim, o pai e a mãe perguntavam, né, ou alguém, o que tu quer ser quando crescer, né? Aí o cara viajava, né? Imagina eu, filho da empregada doméstica, dizia que queria ser engenheiro. Não ia ser nunca engenheiro, né? Não tinha como. Até nem sei que estou aqui hoje, mas assim, é algo que acontecia, né? O filho da empregada que estudou, daqui a pouco a mãe pagou lá vendendo pano de prato, trabalhando, fazendo a limpeza dela, tinha aquela visão, a mãe dizendo, olha aqui, ó, tu tem que estudar, e tu tem que gerar emprego, e tu tem que crescer, tu tinha aquilo. Hoje não, hoje está tudo certo. Faz o que tu quer, tá tudo bom, tu não tem aquele incentivo, sabe? Essas políticas deveriam ser políticas de emancipação, a política da assistência social. Desde novo, e isso demonstra uma baixa efetividade da política. Sim, talvez a gente tenha que pensar se a política está funcionando. Como o colega falou aqui, realmente a gente tem, né? Tem as qualificações, tem o qualificar, tem isso, aquele outro. Só que tu não consegue chegar em todo mundo. Aí tu imagina Porto Alegre, a quantidade de gente que tem, a periferia que tem, a volta, né? Que nem nós lá em Viamão, tu vai ver as áreas com mais perigo e as divisas, né? É onde é a divisa ali, Alvorada, Porto Alegre, Viamão, tu pega, que são as nossas periferias. Então, será que a gente consegue chegar ali? Entendeu? Mas vamos parar para pensar também que o salário mínimo não acompanha o custo de vida, né? Não, o valor das coisas. Quem é que vive hoje com salário mínimo? Só quem faz milagre. Não, é milagroso, é milagroso. É milagroso. Então, por isso que às vezes aquela questão, sabe, daquele cursinho técnico que vai te dar uma garantia.
Eu vou dar um exemplo, eu gosto de usar eu mesmo, assim, porque a gente já passou por tanta coisa na vida que às vezes... Por exemplo, eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Nem a mãe, muito menos. Depois que o pai morreu, piorou. Né? Por que eu pensei? Eu tenho que fazer um curso técnico. Porque eu, com curso técnico, eu vou ter uma profissão e vou conseguir, pelo menos, manter a boia lá em casa. Era isso aí o pensamento. Sem pensamento de sobrevivência, né? Sobrevivência, entendeu? E o curso técnico, hoje em dia, muitas profissões pagam mais do que a graduação. Mais que a né? graduação, É. entendeu? Então, assim, talvez isso é uma coisa que a gente tem que começar a discutir e voltar lá atrás, quando tu tinha a escola pública com curso técnico, né? Tu tinha o Parobé, tu tinha a escola Protásio Alves, que trabalhava aquela questão mais administrativa e tal. Então, pô, por que hoje a gente não consegue isso, tá? Claro, a gente tem hoje o Instituto Federal que faz esse trabalho, mas tudo também é assim, ó, tu tem que fazer uma prova, tu tem que passar. Se tu não tiver essa condição de passar naquela prova, tu vai ter que pagar um EAD, entendeu? Então, assim, é algo que eu acho que a gente tem que botar na mesa para futuro, a gente discutir essas coisas. Porque a gente não pode chegar lá e chegar na favela, por exemplo, e falar para a turma lá, olha, é o seguinte, tu vai ser um engenheiro. Tá, mas como é que eu vou ser esse engenheiro? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso técnico, te especializa. Olha só, tem um centro cultural lá em Viamão, na Santa Cecília. O que eles fizeram? Eles fizeram uma parceria com a CUFA, né? E conseguiram alguns celulares e tal, e pegaram uns jovens ali e fizeram um trabalho de marketing com aqueles jovens. Então, por que esses jovens agora... Aí eu conversando, eu estava com eles ontem, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses jovens, vamos apresentar para o comércio, eu vou selecionar um ou dois, ó, tu vai fazer o marketing da minha loja. Tu é do bairro, então tu vai fazer o marketing. Ah, será que dá para fazer? Ah, vamos fazer. Porque dentro daquilo que tu falaste, a gurizada está interessada nesse negócio do celular. A Eliana, tu tá criando uma mentalidade neles, tu entende? Porque acho que a questão toda aqui é a mentalidade, isso, né? é. Então, quando tem oportunidade, claro que em larga escala é mais difícil, né? Mas quando tem oportunidade, exatamente, tu pega pequenos grupos que vão servir de referência para outros Mas jovens, é a mentalidade hoje, porque é o curso, tu falou técnico, graduação, cursos de qualificação, de capacitação, nós temos um monte de... É a mentalidade que eu acho que hoje é o desafio exatamente de trabalhar. E tu não vai conseguir chegar em tudo, nem todo mundo vai chegar, né? E no Nem todo mundo... econômico, a gente sempre trabalha com a ideia da capacidade, do perfil, do território e tal. Isso aí. E também, hoje, do trabalhador, da mão de obra, a lógica deve ser a mesma. Hoje, o jovem, que ele quer o quê? Ah, eu quero trabalhar com startups. Então, eu acho que o papel do setor público é justamente tentar desenvolver nessa geração essas capacidades, essas habilidades, para quê? Para ele talvez empreender, né, em startup. E o Felipe falou uma coisa também que marcou ali, que é a questão assim, ó, nem sempre a qualificação vai resolver, não vai. Mas assim, ó, eu preciso pelo menos saber fazer um currículo. Isso. Na escola eu tinha que aprender a montar um currículo. Entendeu? E hoje em dia, né? Não consegue, entendeu? Eu falo por experiência também, assim, ó, tá bem a gente recebe de currículos diariamente, que quando eu tenho condição, eu chamo a pessoa e digo, cara, faz assim, faz diferente. Eu já cansei de fazer eu o currículo, entendeu? Claro, também não sou o mestre nisso, mas fica bem melhor que aqueles que apresentam ali, entendeu? É isso, então daqui a pouco a própria qualificação não é que tu tem que ser o mestre, né? Não vai ser um mestre em economia, né? Um professor, não é isso. Cara, como é que tu vai te comportar diante de uma entrevista? Rapaz, eu recebi uma menina lá, a menina bonita e tal, mas, rapaz, ela foi de chinelo e meia. Eu não sei que moda é essa dos jovens. Não, eu tenho um pavor disso, né, cara? Usam meia e o chinelinho de dedo. O cara foram lá entregar o currículo. Ali eu fui obrigado a chamar a pessoa. Eu disse assim, querida, olha só. Tu tem 50 currículos na tua frente, que as pessoas vieram aqui com calçadinho. Eu não quero um tênis de marca, eu quero que pelo menos tu te apresente. Adequada para o meio, né? Entendeu? Realmente. Leandro, tu tá sendo muito conservador. Não é isso, é o mínimo, gente. É o mínimo. Entendeu? E é o mercado. É o mercado. Por exemplo, tu vai num jogo de futebol, tu não vai com o teu fardamento lá do Grêmio, nem dá pra falar, né? Mas tu vai com o teu fardamento. Eu ia. É o local. Se tu vai na igreja, por exemplo, tu bota uma roupinha mais ou menos. Claro. Tu vai num baile, tu quer conseguir lá uma namorada, tu vai botar a tua melhor roupinha, é assim que funciona. Aí eu vou procurar um emprego que vai mudar talvez a minha vida, vai mudar os meus sonhos, entendeu? Eu vou de pijama. Aí não dá, gente, sabe? Então eu acho que a qualificação, eu defendo sempre essa questão técnica, mas também isso, sabe? A gente conseguir, como poder público, apresentar, cara, se tu quer, ok, se não quer, tudo bem, mas é por aqui o caminho, entendeu? É mais ou menos isso. O professor tá se coçando aqui, né? Não, já largamos para ele.
Agora a gente entrou. Estava falando, já vou complementar. Felipe polemizou aqui. Vou falar um pouquinho sobre educação. Eu tive experiência numa grande faculdade e também mantenedor de cursos técnicos aqui de Porto Alegre. Eu quero te dizer para ti que eu sou professor universitário há 15 anos, mas o que mais me deixou feliz na vida foi ter trabalhado com curso técnico. Foi sensacional. Olha, eu gostaria de dizer lá, ela deve estar assistindo aqui, para a dona dessa escola técnica, que eu fui muito abençoado por ter trabalhado. Foram quase 2 anos e meio que eu trabalhei lá, conjuntamente na universidade também, eu conseguia ligar as duas coisas. E o que acontece, gente? Há uma falha na questão educacional no nosso Estado. E essa falha vem lá do Estado. Estado não do Rio Grande do Sul, Estado Nacional. E do Poder Público. Vem lá do ensino fundamental. Eu morei em outro país, onde que eu pude presenciar como é que funciona o estudo fundamental num país desenvolvido. Gente, agora a gente tem esse problema em relação à mão de obra, mas a gente não cuidou disso lá atrás. Então isso tem que começar a ser revisto agora. Então as escolas municipais, da rede municipal, o secretário está aqui, o secretário também, precisa se ater que a gente precisa formar esse exército de crianças com essas novas tecnologias, porque na minha época eu precisava de datilografia. Depois eu precisava de inglês. Daí passou para o Word, para o Excel e foi indo. Agora é programação. Agora é estatística. Gente, inteligência artificial é estatística. É matemática. O filho do meu padrasto tem 20 anos. E o pai dele investiu na juventude dele em curso de inglês, ele fala inglês. E ele foi criado no meio da tecnologia, nerdzinho de computador. Ele ganha mais do que muita gente prestando serviço para fora do país com 20 anos. Ele comprou o carrinho dele, o apartamento dele, tudo na era tecnológica. Mas por quê? Porque fala outra língua também, né? Então a gente precisa desse planejamento educacional. Isso tem que começar logo. Em todos os municípios que a gente tem, são quase 500 aqui no Rio Grande do Sul, né? Não estamos falando aí de 10% dos municípios brasileiros, mas a gente precisa fomentar isso. Então, a gente tem que olhar, porque o Brasil ele olha muito para o curso superior, olha até chega na especialização. Se tu vê doutorado, nós estamos aqui diante do doutor Mário, se tu vê o doutorado, são 25 mil formados aí por ano. É muito pouco. 210 milhões de pessoas é muito pouco para o nosso país. Então, a gente precisa também cuidar dessa capacitação de pesquisa que vem lá do doutorado, do mestrado, mas principalmente olhar para a base. Esse é um outro problema também. Além do número muito baixo de doutores, nós temos uma dificuldade que muitas dessas pesquisas elas são de pouca prática, né? Exato. E aí acabam ficando muito no mundo das ideias, mas a efetividade, por exemplo, para o desenvolvimento econômico, ela é baixa, né? Ela não tem uma grande efetividade para o impacto econômico e de desenvolvimento que a gente precisa. Felipe, eu estou falando, para terminar, para complementar aqui, Felipe, eu fiquei 10 anos numa universidade. E eu falava com meus alunos, uma grande universidade de Porto Alegre. Eu já estudei, né, dei aula aí para as duas, acho que a terceira e a quarta melhor universidade da nossa cidade aqui. E também está numa escala muito boa para o Estado. E eu dizia assim, meus alunos, por que vocês não fazem experimento? Se os meus alunos do curso técnico fazem experimento, a gente tinha uma feira lá de experimento do curso técnico, era onde eles se formavam. Por que vocês não fazem experimento? Nos Estados Unidos eles fazem experimento, na China fazem experimento, porque não há por parte dessa fomentação lá desde o fundamental, né, do ensino médio, por parte dessas políticas públicas de educação em fomentar isso. Agora caiu no nosso colo esse problema, entendeu? E a gente tem que resolver com isso. E outra, para falar da questão envolvendo salários, que o nobre Leonardo comentou aqui, a questão salarial, eu aprendi isso muito cedo. Aos 15 anos eu fui trabalhar numa grande empresa de comunicação,
que eu, né, dedico a minha vida a essa empresa porque me nutriu, me fez professor, essa grande empresa de comunicação daqui do estado, era de Santa Catarina, mas não é mais, e ali eu aprendi que o grande lance são os benefícios. O salário não é tudo, são os benefícios. Então a gente precisa englobar benefício. Quem sabe a empresa paga a universidade daquele aluno, a empresa, né, fomenta a pesquisa daquele aluno, ou a creche, que é muito importante, paga a creche, os cursos. Tá? Qual é a mãe que não quer ver um filho num curso de robótica que tem aqui na Nilópolis? Não tem um curso de robótica ali. Qual é o aluno que não quer ver seu filho estudar inglês, né, num grande centro? Certo? Então, os benefícios são importantes. Às vezes o salário, a gente sabe que é difícil para uma empresa, tem toda a questão tributária, né? A gente tem um país bem, né, complexo, até ter uma reforma em voga aí, mas os benefícios. Então os municípios têm que se preocupar com isso, né? Com essa geração de benefícios. Eu ia te perguntar aí, até quando trouxe, voltar ali na questão da educação da base lá, né? E concordo completamente que hoje a gente está colhendo exatamente o que foi plantado lá atrás. E aí eu queria só trazer de novo a questão da mentalidade, né? Claro, quando o ensino fundamental lá, né, tem toda a alfabetização, o aprendizado, a matemática, o português, tal, mas também trazer já, né, que nós não temos essa cultura das competências, das habilidades, né, desenvolvimento pessoal também, né? Que aquelas coisas básicas, do compromisso, da disciplina, da dedicação, da mentalidade, né, do foco, porque criança tu vai desenvolvendo isso aí, né? A gente sabe que a importância, que quando eu trago aqui hoje a questão da mentalidade profissional, de entender a importância que tu tem, ninguém começa onde quer estar, né? Exatamente. Tu falou que começou trabalhando numa loja de calçados. Hoje ele é empresário. Ele começou certamente, né, ralou muito, entende? Então, assim, só que hoje em dia nós temos uma geração que, né, claro que nós estamos falando de modo geral, não é todo mundo, né, tem aqueles que têm o privilégio também de ter uma família mais estruturada, que às vezes ajuda a guiar, a organizar, a orientar, né, que também não é regra, não quer dizer, assim, são vários fatores que influenciam, mas a educação básica, ela é o alicerce, né? Ela deveria ser, pelo menos, a base de tudo. Tanto a questão de conhecimento, de conteúdo, né? Como também essas outras habilidades que vão norteando a pessoa, né? Vai crescendo. Uma formação cidadã, uma formação cidadã. Comportamento. Exatamente isso aí. Que também contribui muito para saber que para fazer um curso técnico lá, tu vai ter que ralar 2, 3 anos, vai ter que estudar, vai ter que pesquisar, mas que depois tu vai ter mais oportunidades melhor do que se tu não estudar. Então, acho que isso é... Porque antigamente a gente dizia, né, principalmente gurizada de comunidade, né? Tu quer ser quando crescer jogador de futebol, porque é o que dava dinheiro, né? Isso é o que aparecia mais, né? Hoje, a gurizada quer ser influencers, né? Mas, gente, nenhum mercado milionário é para todo mundo, né? Então, assim, e essa mentalidade que também tem que estar muito sólida, né, nessa juventude aí. Agora, eu não vou ser influencer, mas se eu gosto de tecnologia, tem todos esses outros, outro mercado que a gente vem falando aqui, né, de nicho, de segmentos, de diversos, de startups, de inovação, de tecnologia, de filmagem, de produção, de fotografia. Né, fotografia. Então, nós temos um universo que eu acho que é o caminho de atrair para hoje. Sim, existe um ecossistema. Mas sim, professor. Não tem jeito. Se não investir, eu concordo aqui que o doutorado é muito importante, meu querido doutor Mário, mestrado doutorado, graduação. Tu vê hoje graduação. Hoje, depois do IAD, e não é nenhum preconceito, tá? Mas só que aumentou, né? Oportunizou mais gente se graduar, certo? Mas o que significa hoje tu ter um canudo de graduação? Se tu não tiver as tuas outras competências. Então, eu tenho conteúdo, me formei, me dediquei, tirei nota alta. E aí, significa hoje segurança no mercado de trabalho, salarial? Não, né? Então, assim, e agora, a base da educação, que é da formação daquele serzinho ali, é o que vai destinar o caminho dele. Até a resiliência de tentar, não dar certo, vamos busca, de novo, né? vamos lá e tal. Mas eu só queria colocar um tempero. Um tempero nessa discussão. Nós passamos... Vocês iniciaram falando sobre o maio de 2024, né? Tivemos a enchente. Ao mesmo tempo, nós temos todos os desafios do desenvolvimento econômico, da empregabilidade,
né, das atividades que emergem nessa modernidade, né, no nosso mundo atual. Mas eu gostaria que vocês trouxessem um outro elemento importante para a discussão do desenvolvimento econômico, que seria a sustentabilidade. Como é que vocês estão enxergando isso nos municípios, na própria dinâmica do desenvolvimento econômico, o aspecto da sustentabilidade do desenvolvimento econômico, colocando essas pessoas aí, justamente essas pessoas que precisam ser melhor preparadas para esse momento da economia? Bom, não, acho que a gente já começou, agora é o professor, né? Mas antes, só rapidamente, antes um pouquinho. Rapidamente. Não, porque assim, essa questão é que a questão da educação é bacana. A gente não só tem um professor aqui, né? Mas a gente gosta de botar lá a colherzinha. Mas assim, ó, eu entendo hoje, tá, que o curso técnico, dentro daquilo que o senhor falou, é o caminho mais próximo da estabilidade. Ponto. Que se eu vou pensar que eu vou fazer uma faculdade, que eu vou para poder me formar, não. O curso técnico montou. Me formei no estágio, já estou trabalhando, estou ganhando meu troquinho e segue a vida. Concordo. Então agora o senhor responde. A questão da sustentabilidade é um assunto muito delicado, em função que ela depende de vários fatores. Tá? O principal é planejamento. E planejamento, a gente tem outro problema muito sério nas nossas políticas públicas, que é a descontinuidade. Às vezes tu tem lá um projeto fabuloso de um determinado município, quando entra outro governo, isso se dilui. Então, na questão do planejamento, ela é muito importante, isso tem que ser debatido, ainda mais nesse momento de polarização, tem que ser debatido com todas as bancadas. A gente tem que sentar, pessoal, o nosso município é esse, a gente precisa acolher todas as ideias de vocês. Nós vamos sentar aqui e agora a gente vai fazer um planejamento para ter continuidade, porque senão um plano de sustentabilidade ele não vai ter ênfase. E também a questão de infraestrutura. Não adianta agora chegar lá em Viamão ou chegar aqui em Porto Alegre ou qualquer uma nessas nossas cidades, colocar um plano lá de desenvolvimento industrial. Vamos fazer um parque industrial aqui. Se daqui a 4 anos entrou um cara e aquilo fica perdido. Já aconteceu na cidade de Viamão, já aconteceu em Porto Alegre, já aconteceu em tantos municípios aí, do nosso estado e também do nosso Brasil. Então, uma questão muito preponderante, porque daí você vai colocar, e a pergunta inicial tem a ver com investimento, daí você vai colocar um investimento em algo que vai ser duradouro, certo? E aí quando tu tem a infraestrutura para isso, tem o cluster de empresas em função daquilo, automaticamente tu vai cada vez capacitando mais aquela formatação para que aquilo seja, né, tenha essa sustentabilidade ao longo do tempo. Então é muito importante a gente acentuar que a questão política vai balizar essa questão de sustentabilidade. Porque não adianta eu colocar esforço em 4 anos e daqui a pouco se vai aquilo. Não é? Então a gente perde todo. A gente tem aí questões envolvendo a nível nacional das refinarias, a gente não resolveu isso até hoje, porque se perdeu no tempo. Certo? E aí na educação, na questão de política industrial, na política do emprego, do comércio, e o setor de serviços vem crescendo muito disso. Capacitação. Pô, não adianta fazer lá um acordo com o Sebrae e daqui a pouco no outro governo isso acaba. Então, é muito importante a gente entender que, apesar do partido, apesar, né, da ideologia, tem que ter um planejamento. Porque se a gente não tiver um planejamento, a coisa, né, se complica. A gente pode ver isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Coreia do Sul, acontece aí na Irlanda, na Inglaterra. Os caras lá estão se degladiando em função deles, mas tem um planejamento de Estado. Okay? E aí quando rompe muito isso, fica meio complicado. O Chile aqui. O Chile é um exemplo. Ou seja, se vai ter um país desenvolvido na nossa América do Sul, é o Chile. Ele está aqui do lado. Então, porque tem essas políticas de ramificação em função de planejamento e agregar tudo. Né? É um debate importante. Mas é complexo. Por favor. Não, é uma pauta muito complexa, né? Porque assim, envolve um pouco de tudo que a gente já falou até aqui agora. Exatamente. Né? Então, assim, a questão da sustentabilidade por si só, eu acho que é a pauta mais importante hoje a ser discutida no mundo inteiro. Porque a enchente não foi aqui, nossa. Um mês depois aconteceu lá na Europa. Exatamente. E depois Nova York este ano, não sei onde, não sei o quê, Buenos Aires, não sei onde. Então, assim, a gente está sendo avisado há muito tempo já, né?
da questão toda ambiental que não é nem abalada, mas nem fissurada, já está destroçada, né? Então, assim, vários tentativas de pactos internacionais que não saem do papel, fazem e tal, e não, né? E aí isso aí tudo vem para quê? De novo, a questão, trazendo para cá, voltamos para a questão da educação básica, né? Também. Nós temos hoje, sai dos cofres públicos de Porto Alegre, cerca de R$1 milhão por mês só para a retirada de lixo, descarte irregular. Aquelas pedaços de madeira que a pessoa faz uma obrinha e bota lá no canto da praça, não sei o quê, tal. Que é aquela falta de cidadania. Gente, e olha só, é feito, e vou dizer mais, isso não é na periferia só. Não é só, é a cidade inteira. Em bairro nobre, entendeu? Porque todo mundo, não, mas é só isso aqui, né? Só que eu só isso aqui, de uma cidade, 1,5 milhão de habitantes em Porto Alegre. Todo mundo é só isso aqui. Então assim, R$1 bilhão que poderia estar sendo investido em saúde, educação, em tecnologia, em investimento, em qualificação, em tantas outras coisas que estamos discutindo aqui, e em próprios programas de sustentabilidade. E tu tem que estar gastando R$1 milhão por mês com isso aí. É um absurdo de lixo descartado. Então assim, e claro que se tem, né, aquela questão, Porto Alegre sempre teve, toda a abertura desde 2013, assim, os programas ambientais, desde lá nas escolas, educação ambiental, isso, mas já não é mais suficiente. Você já sabe quando tu naturaliza já o programa pelo programa? Então, assim, nós temos muitos programas bons com profissionais competentíssimos, mas voltamos para uma questão que é o desafio, porque eu não tenho a solução, que é o desafio, é a questão dessa mentalidade do ser lá de baixo. Embora eu acho que nós estamos criando uma geração um pouco mais consciente nesta pauta. Né? Adolescentes mas eficiente em tantas outras. Isso, adolescentes e jovens com uma mentalidade nesta pauta mais conscientes do que as outras gerações de mais idade, né? Mas assim, a gente aqui em Porto Alegre, nós temos no próprio Instituto Caldeira, que eu trabalho lá, na Secretaria fica lá, a gente vê hoje tem várias empresas ali voltadas, né? Com tecnologias, com pesquisa, com estudo, com startups ali, voltadas para essa pauta. Isso é bom, já é um começo. Estamos muito atrasados, professor, mas eu acho que já é um começo de hoje surgirem muitas startups, inclusive buscando soluções para este segmento, para esta pauta também. O Leandro Carnal fala disso, que ética é o que a gente faz quando ninguém vê. Né? Exatamente. Esse desenvolvimento tem assunto o dia inteiro, né? Para vários dias. E é um assunto bom de conversar, né? De debater. E essa questão, rapidinho, só da sustentabilidade também, eu acho que, na verdade, a sustentabilidade, essa que a gente conhece, eu acho que para mim já passou. Entendeu? Eu não sou especialista em inovação, inteligência artificial, tecnologia, não sou. Até tem que aprender muito sobre isso. Mas por tudo que a gente tem visto no mundo todo, essa preocupação de empresas quererem vir para o Brasil, estarem aqui e tal, a própria inovação e a tecnologia vão começar a trabalhar as novas tecnologias de sustentabilidade, mas na linha verde, questão do nitrogênio, questão do oxigênio, entendeu? É isso aí. Hoje a amônia verde, se for procurar, mas onde é que tu usa isso? É uma energia poderosa, entendeu? Quando começarem a trabalhar isso, vai ser meio que automático essa mudança dessa sustentabilidade que a gente está acostumado de fazer, programa de lixo, desse monte de coisa que a gente não consegue resolver. Né? Não, a tecnologia vai transformar isso. A inovação vai transformar isso. E de criar legislações que impeçam outro tipo e começam com essa, entendeu? Ou incentivar essa nova tecnologia. É isso. Limpa. Tá? É isso. Então, tipo assim, de que forma eu vou produzir com uma coisa mais limpa, né? De que forma vai ser isso? Tá? A tecnologia vai trazer isso para nós, já está trazendo. Né? Então, eu acho que a gente vai ter que começar a olhar de outra forma, começar a trabalhar a questão técnica mesmo em relação a isso, e futuramente a gente vai estar conversando sobre isso. Olha só, lembra que a gente tinha aquele baita pepino lá de sustentabilidade, questão do lixo, investia. Hoje não, hoje está resolvido. Mas a gente pode fazer um programa bem... Vamos colocar aqui uma nuance do tempo. É para uns 3, 4 programas. E a produção já está nos avisando aqui que já encerrou o nosso tempo. E eu queria agradecer aqui os nossos convidados, nossos secretários de desenvolvimento, Felipe, Leandro, nosso economista. E Mário, mais um Líderes Futuristas cheio de debate, cheio de assuntos, cheio de informação. Acredito, Bárbara, que nós teremos que trazer novamente esses nobres convidados para dar continuidade a esse debate tão
importante que é o desenvolvimento econômico, pessoas importantíssimas para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, e o Líderes Futuristas fica muito feliz com o debate que ocorreu aqui hoje. Nós que desenvolvemos um programa voltados à inovação, ao desenvolvimento econômico e à política econômica de todas as formas. E esse foi mais um Líderes Futuristas. Te esperamos no próximo programa.